entrevista coletiva com o técnico Guto Ferreira, professor, uma pergunta de Del Machado, e dos Feras da Bola, e Jailson Barão, da Rádio Excelsior. Guto, boa noite. As ausências do setor defensivo e a mudança de posicionamento de Capixaba refletiram no esquema tático do Bahia e facilitaram o avanço das linhas do Juventude, que dificultou bastante o jogo? À medida que você tem trocas, né, o conjunto ele fica prejudicado, digamos assim. Mas eu acho que defensivamente a equipe se portou bem. O que não dá para a gente esquecer, e a gente tem que colocar na medida, é que nós jogamos no meio de semana, eles não. A tabela nos colocou um jogo de reposição na quarta-feira, e queira ou não queira, isso fez toda a diferença. E ainda assim nós temos que aplaudir, porque nós suportamos o jogo até o fim. Eles diminuíram um pouco o ritmo, só conseguiram recuperar um pouquinho no fim quando eles fizeram as últimas substituições. E nós tivemos várias trocas e conseguimos sustentar. Então, isso também, além da situação de trocas de jogadores, né, ainda tivemos a questão de ter jogado quarta-feira. Na quinta-feira nós tivemos problema no voo, nós chegamos com 1h30 de atraso. 1h30 de atraso, era para todo mundo estar no hotel dormindo 00:30, foi dormir 2h30, quase 3 horas da manhã. Porque nós chegamos, pousou 1h30. Então tudo isso faz diferença. Tá? Eles dormiram até um pouco mais tarde para treinar, fazer o apronto à tarde no Beira-Rio, né? E aí subimos, viemos para cá, para Caxias. Então, eu acho que, em cima de todas as dificuldades, a equipe está levando um ponto muito importante e que pode fazer toda a diferença na hora que passar a régua no final. Douglas Santana, do ecebahia.com, Reginaldo Lima, da Sociedade News de Feira, e Marcos Valença, da Rádio Sociedade. Guto, a partida de hoje não foi marcada por aquele grande volume ofensivo do Bahia. O que se deve a essa queda de produção da equipe com relação aos jogos em casa, e como você avalia a partida no meio campo e do ataque? Eu acho que o volume ofensivo não foi só nos jogos em casa, não. Se você colocar o Atlético Paranaense, nós tivemos um bom volume ofensivo. A partida do América também, que foi fora de casa, nós tivemos um bom volume ofensivo também. Então, isso, queira ou não queira, nos mostra que o problema não é jogar dentro ou fora. O problema é a situação que nós viemos para esse jogo em relação ao nosso adversário, que não trabalhou no meio de semana, apenas treinou, né? Pôde direcionar toda a estratégia em cima do nosso jogo, e nós sequer tivemos um bom tempo para direcionar o nosso jogo em cima da estratégia deles. Mas ainda assim, a gente teve oportunidades de fazer o gol, nós tivemos oportunidade e fomos prejudicados pela arbitragem, né? Aliás, muito prejudicado, porque era um lance capital, seria um pênalti que poderia a gente fazer o gol, abrir o placar, e ainda o jogador teria que ser expulso. Que foi um jogador que deu um carrinho na bola e não pegou a bola, ele tirou a bola com o braço. Então, mas fazer o quê, né? O VAR chamou, quer dizer, se o VAR chamou, se fosse um lance sem problemas, o VAR não teria chamado. Mas o nosso amigo resolveu chamar para ele a responsabilidade, e essa situação, né, prejudicou bastante o Bahia nessa partida. Porque a gente poderia ter feito uma partida já desde o início do jogo, com um jogador a mais, né, e quem sabe até com placar na frente. E talvez hoje, nesse momento, a gente estivesse discutindo outras coisas, porque a tendência é que esse desgaste, essa situação do jogo pudesse estar mais equilibrada no momento que a gente teria um jogador a mais.
Manuel Pititinga, da Rádio Transamérica. Por que Jonas no time novamente, que parece não ter condições para atuar? Desculpe, Pititinga, é um amigo nosso, inclusive, um cara que eu tenho o máximo de respeito, mas é uma opinião sua. E eu jamais vou poder endossar essa opinião. Eu acho que o Jonas entrou na partida passada, nos ajudou bastante, e hoje, infelizmente, saiu muito cedo. Saiu muito cedo, acabou se lesionando, né? E é um jogador experiente, é um jogador que tem passe longo bom, é um jogador que já vinha na rotina, né? E por isso que foi usado, né? O resto das situações colocadas, aí a opinião que eu não posso concordar em relação a estar comentando sobre o desempenho dele. Manuel Júnior, da Metrópole FM. Guto, você poderia explicar as escolhas por Ronaldo e Rodallega? Total. Gilberto saiu no jogo passado, reclamando que estava com a panturrilha dolorida. E desde quando nós chegamos, os comentários é que quando Gilberto joga com intervalo de 3 dias, o desgaste é muito grande. Então, o Gilberto jogou contra a Chape e nós tiramos ele cedo, para poder colocar ele de início contra o Ceará. E contra o Ceará, nós precisamos tirá-lo, acho que com 25 ou 30 do segundo tempo, que ele já estava esgotado. E aí vinha o acúmulo de novo, mais um jogo com 3 dias, em cima de um com 3 dias. E aí você vai correr o risco de lesionar? Não dá, né? E você correria risco se você não tivesse um jogador do nível de Rodallega ali do lado. Então, tendo Rodallega, optamos, nos ajudou bastante, né? É um cara que se entrega muito, taticamente, procura fazer sempre dentro daquilo que a gente conversou, e isso ajuda muito a equipe. E o Ronaldo, dos jogadores que vinham entrando, em termos de beirada, é o jogador que tem entrado melhor. Né? Você vê que hoje ele, por detalhe, ele não fez o gol. Por detalhe, um detalhezinho que chama braço, né? Que tirou a bola da direção do gol, senão ele teria feito 1-0 para nós. Foi um jogador que no primeiro tempo teve algumas dificuldades, mas a hora que nós trouxemos ele para o lado esquerdo e o Raí para o lado direito, cresceu no jogo. Agora, é um jogador que ainda não tem um ritmo de 90 minutos no profissional. A gente sabe que vai contar com ele por 20, 30, 50, 60, 70 minutos, até chegar num patamar onde ele vai ter um laço suficiente para jogar 90 em alta intensidade. Mas tudo isso é um processo. Nilson Luiz, de Itapum FM. Guto, hoje a equipe foi abaixo do que você esperava? A gente não pode esquecer que eles têm jogado muito bem. É sempre muito difícil jogar contra o Juventude aqui. E o fato deles não terem jogado no meio de semana faz toda a diferença. Eu acho que dos jogos que eu fiz, esse, não vou falar pior, não. Foi o jogo que a gente conseguiu ter um menor rendimento em relação aos outros. Mas ainda assim, a gente poderia, de repente, ter saído com... Nós tivemos bola na trave, né? Mas tomamos bola na trave também. Tudo bem, é o equilíbrio do jogo. Em cima de todas as dificuldades, a gente sai com um ponto importante. A última pergunta, Rafael Thiago, do Jornal à Tarde. O Bahia teve dificuldade na criação, então por que ao invés de Índio Ramírez, que tem essa qualidade, você optou por jogadores de beirada como Michael Douglas e Isnaldo? Bom, primeiro que é a situação que você tem que ter quem avance.
quem seja veloz, para poder marcar o adversário e atacar. Se o jogo fosse só ataque, aí você colocava não só o Índio Ramírez, mas colocava índios de outros tipos de índio, né? Que, fazendo uma metáfora aí, antigamente, lá, quando a gente assistia o Faroeste, o índio só atacava, e foi entrando em extinção, né? Por quê? Porque uma boa defesa para se ganhar o jogo, né? Para se manter, não é só atacar, você tem que ter o equilíbrio. E esses que nós colocamos pelos lados do campo nos deram um equilíbrio, sim. E o Ramírez está num processo. Eu acho que o pessoal percebeu no jogo contra o Ceará que ele sofreu uma certa dificuldade no corpo a corpo, e o jogo hoje estava muito de corpo a corpo também. E ele entrou em 2 jogos em sequência. Calma. Se você me trouxer hoje, né, o Ramírez antes de ter machucado, prontinho, aí dá para fazer muita coisa com ele. O Ramírez agora é um Ramírez em progressão. E é isso que vocês têm que entender. Que vai ter momentos que ele vai entrar, vai conseguir desempenhar, vai ter momentos que ele não vai conseguir desempenhar tanto, e vai ter momentos que não é para ele entrar. E as escolhas, por enquanto, estão a meu critério e da minha comissão. E a gente achou que nesse jogo não era jogo para ele entrar.